Boa tarde a todos. Mais um treinamento Winner. Parabéns por estarem aqui nesse treinamento. Aqui quem fala é Cristiano Cruz. O motivo desse treinamento, a convite do Daniel Rulli, meu upline, meu patrocinador e do Sistema Winner, é dar uma esclarecida, dar mais informações, falar um pouco sobre esse novo plano de marketing que já ganhou um apelido, vou falar do apelido dele mais adiante, o Opportunity 4.0. Esse plano foi nos apresentado há poucos dias atrás no nosso grande evento Polishop Innovation e gerou um barulho muito grande, porque para quem entende um pouco, viu a dinâmica, como vai ficar fácil, como vai pagar muito, né? Para quem não entende tanto, alguns confiam muito na sua linha ascendente, também ficaram super emocionados, outros ficaram com algumas dúvidas. Na maioria das vezes as pessoas ficaram com muitas dúvidas, porque a quantidade de informação foi muito grande. Então vamos ver se nesse treinamento aqui a gente consegue dirimir a maioria dessas dúvidas, tá? Então, para começar primeiro falando, lembrar que esse evento onde foi anunciado o Opportunity 4.0, o nosso Innovation 2016, foi o maior evento até hoje feito pela empresa, tinha em torno de 15 mil pessoas em São Paulo. O evento, na verdade, começa muito antes da abertura oficial das portas lá, né? Para staff da Polishop e para aquele casal, Daniel e Daniela, meus uplines, meus patrocinadores, começou muitos meses antes, com todo um planejamento, com muito cálculo, com muita tabela. O Daniel envolvido com o Opportunity 4.0, tenho certeza que ficou algumas noites insone, pensando em como aproveitar melhor as possibilidades que a gente tem de melhorar tudo que a gente tem na vida. Então agradeço demais ao Daniel e à Daniela, ao Gilberto Guitti, nosso diretor, que com certeza penou para fazer. É claro que ele tem alegria nisso tudo que ele faz, mas para fazer o evento como foi. E o nosso querido João Apolinário, o nosso presidente, o CEO da nossa empresa, o nosso parceiro, que é uma pessoa que nesse evento se mostrou assim, as pessoas que nunca tinham visto ele no palco, como ele estava emocionado, como ele estava com o olho brilhando, com o crescimento do nosso canal, com as perspectivas, com a visão que ele tem de futuro. Então tudo isso é muito contagiante. O evento começou em si na sexta-feira, com um jantar para diamantes, então tinham lá quase 200 pessoas, 200 e poucas pessoas talvez, numa confraternização muito gostosa, muito bacana. A gente já teve umas pitadinhas do que seria anunciado do Opportunity 4.0 nos 2 dias seguintes de evento. No dia seguinte, então, começou a abertura oficial do evento, aquela festa gigante, milhares e milhares de pessoas, os stands. Eu não vou me estender falando do evento, né? Porque não é o mote desse treinamento, mas quando começou com o Gilberto Guitti no palco, a gente sabia que algo grandioso estava por vir. Mas mesmo nós, um pouco mais antigos na empresa, eu estou no nível hoje de triplo diamante royal, não esperava tudo que veio, principalmente sobre o que eu vou falar aqui, que é o plano, a evolução do plano para a versão 4.0. Uma das coisas que foram anunciadas, tiveram vários anúncios de novos produtos, a linha B-Emotion cada vez mais bombada de novidades, a Miss Brasil, a Raíssa, o tempo inteiro com a gente lá. Agora, uma coisa que me deixou muito impressionado foi a Zurich Seguros entrando em parceria com a Polishop para lançar produtos para o nosso canal. O seguro Proteção Prime, o seguro residencial avançado, Advanced, produtos maravilhosos, assim, que dão uma cobertura muito, né, a gente fica muito tranquilo em ter esses seguros, em saber que se alguma coisa acontecer a gente está coberto. E o valor, quando falaram o valor, depois que explicaram todos os benefícios, também não vou entrar em detalhes nisso agora, mas as parcelas eram 10 parcelas de R$ 7,90 para o primeiro, 10 parcelas de 14 alguma coisa para o segundo. Eu fiquei extremamente impressionado com quão barato ficou a gente estar protegido pela Zurich, para a nossa vida, para a nossa casa, enfim. Foram anunciados, essa é uma parte altíssima do evento, as viagens do ano que vem. Então, em 2017, os Rubis terão esse cruzeiro no MSC Preciosa, um dos, talvez o mais luxuoso que navega aqui na costa brasileira, com paradas em Ilha Grande, em Búzios. Então, assim, a gente sabe que vão ter aí umas 4 mil pessoas. O navio inteiro vai ser nosso, gente, da Polishop, nesse ano de 2017, uma viagem maravilhosa.
aí foi para ser anunciado a viagem dos Esmeraldas, que sempre a gente sabe são realizadas na América Latina, e nesse ano nos enganaram, né, porque fizeram ainda um teatrinho lá, talvez seja no Caribe, umas ilhas do Caribe, talvez seja em Machu Picchu no Peru, talvez seja no Uruguai, e quando foi anunciado levou muita gente ao delírio, ao choro, porque a nossa viagem de Esmeraldas 2017 vai ser realizada na Disney, em Orlando, e eu estou estimando aí quase 500 esmeraldas e acima, talvez mais, curtindo as novidades, os passeios. Viagem pela Polishop é muito diferente do que ir para Orlando. Muita gente vai, mas pela Polishop, eu já viajei pela Polishop várias vezes nesses quase 6 anos de negócio, e é totalmente diferente do que a gente pagar e ir. E aí foi anunciado a viagem dos diamantes, que a gente estava super ansioso. Em 2016 foi uma viagem de sonhos para Dubai, e esse ano agora então os diamantes todos irão em outubro para as ilhas gregas, conhecer os templos, Acrópolis, várias ilhas diferentes, jantares, praias, passeios de barco. Se preparem, diamantes, faça tudo para estar nessa viagem. E os triplos diamantes ainda na volta, não voltam para casa não, porque segue a viagem para triplos em Paris, com mais hotéis de luxo, com mais jantares maravilhosos, com mais passeios, jantares no Rio Sena, enfim, a Polishop surpreendendo a cada dia. E a parte que me cabe aqui, e que foi uma super surpresa e foi super comemorado, foi o anúncio do Opportunity 4.0. Esse bônus, ou melhor, essas evoluções no nosso plano de bonificação, é muito importante a pessoa entender a filosofia por trás de uma evolução de plano de negócios, tá? E a primeira mensagem importante é dizer o seguinte: quando um varejista vende um produto para um cliente, a pessoa tem uma loja no shopping, uma loja no calçadão, e vendeu um produto para um cliente que entrou ali e comprou, daquele preço que foi pago pelo cliente, daquele dinheiro que o varejista acabou de botar no seu caixa, né? Partes daquele dinheiro já estão designadas. Uma parte daquele preço, daquele dinheiro que o cliente pagou, é o custo do produto, é o preço que o varejista pagou para o fabricante do produto. Uma parte é imposto que vai para o governo, uma parte é o custo administrativo, o custo operacional desse varejista, o dinheiro que ele tem que tirar para estar ajudando a pagar os funcionários, o aluguel, a luz, ou seja, é custo de operação e de administração. E, enfim, uma parte é lucro, e no caso do multinível, uma parte específica daquele dinheiro que alguém, quando compra um produto numa loja nossa online, paga, uma parte daquilo vai para o plano de bonificação. É uma parte fechada, não dá para fazer mágica, não se aumenta de uma hora para outra. Agora vamos duplicar, vamos triplicar. Se eu estou tirando dinheiro de um lugar, vai faltar no outro, ou vai faltar para o salário de alguém, ou para pagar imposto. Então, esses custos, essas fatias que compõem o preço de venda de um produto, são fixas. E quando a gente fala que um plano passou a pagar mais, é porque ele está otimizando a forma de distribuição daquela parte que cabe ao plano de bonificação. Quando o plano passa por uma evolução, não quer dizer que agora, daquele dinheiro, daquela venda do produto, mais dinheiro vai para o plano. Geralmente não é isso. Geralmente está se parando de pagar para pessoas ou situações que não eram muito merecedoras, que não faziam muita diferença, para direcionar mais dinheiro para o bolso de quem de verdade faz o trabalho. Porque aqui, se tem uma palavra que define o nosso negócio, é meritocracia. Ninguém chega a rubi ou a esmeralda ou a diamante porque é mais bonito, ou porque é amigo de algum diretor da empresa, ou porque é mais simpático. Não, as pessoas crescem porque produzem e trabalham mais que outras que não crescem tanto. E essas têm que ganhar mais. Então, baseado nisso, nessa filosofia, pintou o Opportunity 4.0, que nos deixou de boca aberta. Que a Polishop, graças ao Gilberto e o Daniel Ruri e a concordância de toda a direção da empresa do João Apolinário, conseguiram localizar, diagnosticar muitos dinheirinhos perdidos que acabavam não indo para o bolso das pessoas, que ficavam, pessoas que se cadastravam, ficavam 2 meses, não chegavam a ter nem R$100 de bônus, mas tinham 90,
ficava esse dinheiro lá perdido, a pessoa acabava desistindo, esse dinheiro ficava perdido dentro da Polishop. Enfim, pegaram milhares de pequenos pedaços de dinheiro e redirecionaram de uma forma muito inteligente, muito otimizada para o bolso de quem estiver construindo. Então vamos lá, vamos às novidades desse plano. Esse plano começou com o anúncio do fim do derramamento. Isso foi algo que, se alguém quiser botar a culpa nisso, pode botar em mim. Eu sou um dos diamantes que há muitos anos pede pelo fim do derramamento. Então hoje não, a partir de janeiro de 2017, não existe mais a possibilidade da pessoa derramar pontos de um pedido para os meses subsequentes. Por que isso era? Isso foi muito necessário, gente, numa época do negócio, lá atrás, no começo, quando no nosso canal não tinham produtos de uso contínuo, não tinham suplementos, não tinha Biomotion, não tinha produto de limpeza, eu não podia lavar meu cabelo com Polishop, tomar um lanche com Polishop, não podia limpar minha casa com Polishop, enfim. Então, o que a Polishop tinha lá atrás eram produtos de uso contínuo, de bens duráveis, né? Então, a pessoa não compra um air fryer todo mês, não compra um Ninja todo mês, um liquidificador. Então, era muito normal, fazia sentido eu poder comprar um produto desses mais caros, um bem durável, e derramar. Hoje não faz o menor sentido. A pontuação derramada para os meses seguintes é um fake. É uma, como é que eu vou dizer? É uma mutreta contábil hoje em dia que não precisa, que dá uma mensagem errada para as pessoas. Né? A partir do momento que imagina uma pessoa que está começando agora, e aí a tia dela comprou lá R$2.000 de produto na loja dela e ela derramou esse pedido para frente. Quando entrar o mês seguinte, que ela vai estar ativa por derramamento, qual é a mensagem que esse novo empreendedor passa para si mesmo? Aquela mensagem subliminar, interna, dentro da mente. Opa, esse mês eu já estou ativo, eu não tenho que fazer mais nada. E, gente, não fazer mais nada não faz parte do vocabulário de uma frase que um empreendedor fale. Quem fala que não preciso fazer mais nada, que posso levar mais ou menos, são as pessoas que talvez sejam aquele funcionário que já não está se esforçando muito, então ele finge que trabalha, a empresa finge que paga, e aí vai arrastando aquilo a vida toda. Isso é para funcionário que não está se dedicando. Para empreendedor isso não cabe. Qualquer empreendedor, qualquer dono de qualquer negócio, se ele não fizer mais nada, ele vai à falência. E no nosso negócio, tu dizer para o sistema que no mês que vem tu já tem pontos, é como se eu tivesse uma pizzaria, vendi 100 pizzas esse mês, faturei tanto, paguei meus funcionários, paguei meu aluguel, beleza. Quantas pizzas eu vendi no mês seguinte? Nenhuma. Então vamos maquiar o livro, o caixa aqui, vamos dizer que eu vendi umas pizzas no mês que vem, bota umas pontuações dessa pizza para o mês que vem. Mas esse dinheiro, não, esse dinheiro eu já ganhei agora e já gastei pagando o que eu tinha que pagar. Então o que adianta a gente jogar ponto para frente se as comissões já foram pagas, se os bônus já foram gerados? É só para aquela mensagem subliminar e maquiava muito o que a gente tem, né? Tu olhava a tua pontuação, eu tenho 40 mil, mas tu não estava vendo que 10 mil veio de derramamento, então tu esperava uma comissão sobre 40 mil e não ia ganhar, porque na verdade aqueles 10 mil veio de derramamento e já ganhou mês passado. Então, a partir de janeiro de 2017, sem derramamento, maravilha. Os kits Silvers e Gold, o Gold, ele existe a possibilidade de derramar, mas não vai ser automático. Então, a partir de janeiro de 2017, o kit Gold, 10 parcelas de 199, pode ser derramado opcionalmente 1.000 pontos para o mês que fez o cadastro, 1.000 para o mês seguinte, se o empreendedor proativamente for lá e se cadastrar, ou melhor, lá nos seus pedidos, encontrou o pedido do kit e derramar essa pontuação de propósito. É algo que eu fui orientado pela minha linha ascendente a nem falar disso no plano, tá? Deixar isso como uma carta na manga. De repente tu vai cadastrar alguém e a pessoa reclama que, mas eu vou cadastrar agora, já é dia 27 do mês, e aí mês que vem eu não estou ativo, então vou deixar para o mês que vem. Então, para não deixar para o mês que vem, tu pode puxar essa carta e dizer, não, pode fazer o teu cadastro hoje e derrama 1.000 pontos para o mês que vem, tu também está ativo, tranquilo. Vamos começar a aprender e construir isso agora. Tu não quer mudar de vida? Então a gente tem que começar agora. Mas é algo que eu não vou comentar. Existe a possibilidade da pessoa derramar o kit Gold em 2 meses. Outras novidades. Bônus de primeiro pedido. Sabe aqueles dinheirinhos que estavam sendo pagos, que não faziam muita diferença? Vamos a eles. Bônus de primeiro pedido era um bônus que nunca mudou a vida de ninguém.
né? Uma pessoa aí normal, pense em você, quantos golds você cadastra todos os meses? 3 golds, 4 golds? Então isso te dava R$270 e tal, naquele mês que você fez aquilo. Não é construção de renda residual, era um dinheirinho que acabou sendo redirecionado para um outro pote, e vocês vão ficar impressionados com o que tem nesse outro pote e da forma que ele vai ser dividido. Bônus de início rápido. Esse bônus era só para... Esse slide eu já tinha tirado até da minha apresentação, porque só tomava tempo de explicação. Era um bônus que não paga quase nada para ninguém. É aquele bônus que vocês devem se lembrar, que pagava 10% das vendas nas lojas no primeiro nível, 4 no segundo, 4 no terceiro e 3 no quarto nível, para compras efetuadas nos primeiros 60 dias de algum novo empreendedor. Então aquela pessoa se cadastrou, no que ele movimentar na loja dele nos 2 primeiros meses, os uplines ganhavam o bônus de início rápido. Se a pessoa, o sistema foi estudado e viram que é o seguinte, 99,9% das pessoas se cadastram como Gold e não movimentam produtos. Aquele erro, a gente tem que movimentar produtos. Mas pessoas como Gold, já estou ativo 3 meses, não movimentavam. Então, raríssimas pessoas movimentavam produtos nos primeiros 60 dias, já que nos primeiros 90 dias ela já está ativa. Então era um dinheirinho que era muito... migalhas que iam para muitas pessoas, então essas migalhas que iam para muitas pessoas não vão mais, estão indo para um outro pote. Bônus de liderança, que era a nossa grande construção da renda residual, um bônus maravilhoso, mudou minha vida, né? Me levou a triplo diamante royal. Ele conseguiu ficar basicamente 2 vezes melhor. Ele se transformou em 2 bônus, bônus Infinity e o bônus Infinity Plus, que vocês vão entender. Bônus de equipe, passou a pagar, bônus de equipe é o bônus do binário, né? Para quem não está acostumado com a nomenclatura, ele passou... Como regra de binário, pela cálculo, um plano binário honesto, ele tem que sofrer ajustes para que o dinheiro que tem para ser distribuído caiba no que foi calculado que as pessoas estão para receber. Os ajustes pelo crescimento exponencial do nosso negócio estavam se tornando cada vez maiores. Então, desse pote que foi criado, onde estão indo alguns outros dinheirinhos, vai sair parte de suporte para esse ajuste. E o bônus agora não vai ter mais ajuste. E cada cadastro Gold, do lado menor da tua perna, vai estar pagando R$150. Antes o nominal era 180, mas com os ajustes nos últimos meses, estava se avaliando que estava pagando de 133 a 136 reais por cada Gold. Isso subiu agora sem ajuste para 150. Bônus por título. Outro bônus totalmente contra a história da meritocracia, né? De repente a pessoa um dia chegou a Ruby, mas um cara embaixo dele também é Ruby, e esse cara está trabalhando muito, está crescendo, e esse de cima não está fazendo, não abre lateral, não faz mais nada, ganha o mesmo dinheiro do de baixo. Ganha o mesmo dinheiro do de cima, que é um Ruby também com quase 45, 48 mil reais, com uma rede muito... ganha o mesmo dinheiro que o Ruby, que não está fazendo nada, que consegue, porque o de baixo está fazendo, ter mais de 20 mil e é pago como Ruby. Então, bônus por título, também esse dinheiro que ia para algumas pessoas, para tantas pessoas. Eu ganhava bônus por título, 4 mil reais como diamante, como triplo diamante royal, ganhava a mesma coisa que um diamante, né? E um diamante, de repente, tem 240 mil de faturamento na rede dele, eu tinha dezenas de vezes mais, ganhava. Então assim, não era muito meritocrático, desculpe a palavra difícil. Também esse dinheiro foi para o tal do pote abençoado aqui, que vai estar gerando uma divisão muito grande de lucros. Bônus para o executivo, teve uma correção, um aumento, sendo bem claro, ele pagava 6%, né? Passou para pagar 9%, então os esmeraldas dividem em 3, os diamantes dividem em 3, e o bônus royalty também sofreu um aumento, ele era de 2%, passou para 3%. E o President's Club continua tudo igual. Ótimo. Então aí está o executivo, já falei que virou 9%, aí também está o royalties, também já falei que subiu para 3%, maravilha. Como eu tinha mencionado, a filosofia desse plano é basicamente essa frase: quem mais trabalhar, mais vai ganhar dinheiro. Para eu explicar as maravilhas do plano, antes disso, requalificação. A requalificação também teve uma evolução maravilhosa.
Antes, para a pessoa ser paga como? Ela, por exemplo, para chegar a Ruby tinha que ter 2 laterais com 2.000, somatório das outras com 2.000, 20.000 no somatório até o VQ7, bacana. Algumas outras evoluções que tiveram no passado eram Elite, depois só o volume equivalente, tudo bem. Com 20.000 a pessoa se requalificava todos os meses. Agora não, o sistema está pedindo que a pessoa esteja fazendo o mínimo. Eu, honestamente, achei esse mínimo muito mínimo. Eu achei que as regras para requalificação deveriam ser mais rigorosas. Mas, como não está na minha alçada decidir nada, então eu não fico também perdendo muito tempo com isso. E vamos dizer o que foi decidido por quem entende, Daniel Ruri e Gilberto Guitti. Para a requalificação de Elites, Elites Plus e Rubis, não adianta o volume. Tu tem que ter no mínimo 3 laterais com 300 pontinhos. Quer dizer, aquela pessoa que tem uma perna só, ela não está se requalificando. Ela tem que ter no mínimo outras laterais com 300 pontos, que aqui entre nós não é nada. Para Rubis Plus, Esmeraldas Plus, diamantes duplos e triplos diamantes, a requalificação não basta o volume. Ele tem que ter no mínimo 3 laterais com 600 pontos com uma pessoa ativa. Tipo, isso não é nada. Mas vai pegar pessoas que não estavam fazendo absolutamente nada e estavam ganhando dinheiro, elas não merecem, então agora elas vão passar a fazer alguma coisa. Eu fico vendo que para mim a requalificação, meu PIN é triplo diamante royal, eu tenho que ter 5 laterais com diamantes qualificados. E um triplo diamante precisa 3 laterais com 600 pontos. Né? Então eu não estou reclamando, mas tudo bem. E a qualificação dos novos diamantes, a requalificação, conta a pontuação até um VQ20. Isso foi uma maravilha para muita gente que tinha uma rede muito profunda, às vezes ficava até, não vou dizer incomodado, mas pô, vou trabalhar naquela profundidade lá longe e tal, e meu VQ8 do diamante, então, pronto, diamante até o VQ20, para diamante, sabe do que eu estou falando, é a grande vantagem que foi isso. Vamos lá, vamos seguir. 24.0 ou 11 maneiras de ganhar. Então agora ficou muito claro no nosso projeto que para a pessoa que está começando, o empreendedor, quais são as formas de ganho para o empreendedor? A pessoa que não está fazendo rede, ela é empreendedora, ela veio para vender cosmético, ela está começando, enfim, mas ela não fez nada ainda em termos de criação de mercado, de rede. Ela tem como ganhar a vantagem do desconto, a comissão na revenda quando alguém entra na loja dela e compra um produto, porque ela anunciou, porque ela falou bem, porque ela está usando, ela está falando para as pessoas, e a pessoa entra lá na loja e ela ganha 5%, ou a verdadeira comissão em revenda, com aqueles valores de 100% de lucro, né? Porque a gente paga em centenas de produtos a metade, 50%, toda a linha de cosmética, todas as bebidas, o Axel Clean, o shake, os perfumes, enfim. Então a gente tudo isso compra pela metade do que a Polishop vende ali na loja, então a gente pode estar fazendo a venda. Então o empreendedor vai estar ganhando dinheiro dessa forma, a renda rápida, a indicação na sua loja e a revenda, a venda direta mesmo, entregando um produto para alguém, pegando aquele dinheiro, ficando com metade dele, porque a pessoa só pagou metade do valor que está sendo vendido, o resto virou lucro, 100% de margem de lucro. Para a pessoa começar a ganhar bônus como renda residual, ela tem que estar construindo uma rede. Então, a história toda vai começar para essa pessoa quando ela cadastrar os 2 primeiros amigos dela, conhecidos dela, ativando dessa forma a sua própria rede binária. Isso é uma mensagem, gente, que você, ao mostrar o plano hoje em dia, tem que deixar claro. Você, como empreendedor, tem direito a ganhar dinheiro com indicação de venda de produtos na sua loja ou com a venda direta até 100% de margem de lucro. Para começar a ter renda residual, a brincadeira começa quando você cadastrou as 2 primeiras, uma de um lado do binário, outra do outro, ativando o seu binário. A partir daí, você vai ter direito a R$150 de cada gold cadastrado do seu lado menor ao infinito pro resto da vida. A pessoa vai entender quando assistir o plano. Isso já era assim, só que essa noção de que a pessoa tem que ativar o binário rapidamente tem que ser falada no plano. Eu sugiro que você faça isso, claro, confirme com a sua linha ascendente. E depois cadastrar um terceiro, né, para se tornar elite. Porque aí, como elite, tu começa a fazer parte da tabela Infinity, a evolução da tabela do bônus liderança, o Infinity, bônus Infinity, que vai dar direito ao elite a 6%
até a primeira geração de elites e mais 6% sobre todas as lojas até a segunda geração de elites. Essa conversa de primeira geração de elites, segunda geração de elites, gerou muita dúvida em muita gente que não está acostumada, tem muita gente nova, até para mim, que já estou há 6 anos no projeto, quase 6 anos, tive que parar para pensar um pouquinho, botar umas bolinhas no papel e tal, mas vou tentar explicar de uma forma bem didática para todos vocês. Depois tem o Infinity Plus, que totaliza 40% de comissão sobre tudo que é vendido na tua rede, até para os níveis em crescimento até o triplo diamante ou mais, né? Então, aqui tem as duas tabelas de uma forma mais didática, a tabela Infinity e a tabela Infinity Plus, que substituíram a tabela de bônus de liderança. É importante entender o seguinte, gente. Para começar, o bônus de liderança pagava 21%. 1% no primeiro nível, 2, 2, 4, 4, 4, 4, totalizando 21%. Aí já deu para ver que o negócio foi para 40%. Então, será que melhorou? Meio que duplicou a forma de ganho. Mas para quem está trabalhando, mais do que duplicou. E vocês vão entender com alguns exemplos. Mas para entender a mágica, essa noção que eu vou dar de compressão dinâmica já era verdadeira na tabela de liderança antiga. Agora se tornou mais importante entender o conceito de compressão dinâmica, porque é através dele que tu vai entender o grande potencial, o imenso, absurdo potencial que essa tabela tem. Mas antes de falar de compressão dinâmica, eu vou dar uma dica, porque tem muita gente nova, eu vou falar de uma outra compressão que, por falta de um nome melhor, eu chamei de compressão estática, ok? Não é compressão dinâmica ainda, é uma compressão estática. Então, imagina que você é aquele que eu botei um círculo vermelho, que você é um rubi, que você tem 5 laterais, como está aí, 3 pessoas no teu primeiro nível, 2 no segundo, 2 no terceiro, 3 no... e assim por diante, tá? Tem gente que não entende muito bem o que aparece ali na tela, em que eu botei o recorte do MyOffice do meu filho, do Eric Cruz, tá lá, no VQP 700 pontos, VQ1 3.000 e tal, VQ4, VQ7, VQ8 e VQ20 com 13.000 e poucos pontos, tá? Um Elite Plus. O que quer dizer esse VQP, VQ1, VQ2 e tal, e por aí afora? Só para você entender, isso são o total de pontos, o total de reais movimentados pelas lojas até aquele nível que está descrito ali. Então, VQP, volume de qualificação pessoal, é o quantos pontos a sua loja fez esse mês. No caso do meu filho ali, 700 pontos, do Eric Cruz. No VQ1, quantos pontos tem até o primeiro nível dele, ou seja, o somatório da tua loja mais todas as lojas do teu primeiro nível. No caso daquele exemplo ali do meu filho, tem 3.152 e assim por diante. Vou dar um exemplo didático, tá? Faz de conta que toda essa sua rede fez 10 pontos, porque aí fica fácil de contar, ok? Então essa rede é você ali com círculo vermelho, você é um rubi, e faz de conta que todas as lojas aí fizeram 10 pontos. O que seria o seu VQP? 10 pontos, né? Você fez seus 10 pontos. Seu VQ1 é o somatório de todas as lojas no nível 1 mais a sua. Você tem 1, 2, 3, 4, 5 lojas no nível 1, daria 50 pontos, mais os seus 10, 60. Então o seu VQ1 é 60 pontos. Seu VQ2, se fosse interessante, lá no MyOffice não aparece VQ2, VQ3, porque não tem nenhum nível que a gente precise saber qual é meu VQ2, VQ3. Mas qual seria o teu VQ2? Somatório de todas as lojas até o teu segundo nível. Então, tu tem 3 lojas no teu segundo nível, mais 5 lojas no primeiro nível, dá 7, mais a tua 8, dá 8, mais a tua 9, deu 90 pontos. 5, 6, 7, 8, 9. Então, o teu VQ2, se existisse isso no MyOffice, seria 90 pontos e assim por diante. Onde é que entra a tal da compressão estática, que é o nome que eu estou dando? Imagina que nessa situação, até nesse momento, agora o MyOffice é online, nesse momento, aquela pessoa ali que está no teu quarto nível, que eu botei um X na frente, aquele empreendedor, o amigo do teu amigo, lá no quarto nível, que eu botei um X vermelho, ele está em vermelho assim com X, porque ele não comprou nada na loja dele ainda. Ele ainda está com o VQP dele zerado. Ele não movimentou a loja dele até esse momento desse mês. Ok? Para o sistema, nesse momento, não é que teu VQ4, que ele está no teu VQ4, ele e mais outro cara, olha ali. Então, o teu VQ4 é somatório no exemplo anterior. O que é o teu VQ4?
com ele estando movimentado, aquele que está com um X no rosto. Faz de conta que ele está movimentado. Então, teu VQ4 são as duas lojas que tem no quarto nível, mais duas lojas que tem no terceiro nível, mais 3 lojas que tem no segundo nível, assim por diante. Teu VQ4 deu, se todo mundo fizesse 2 pontos, está em vermelho lá, 130 pontos. Maravilha. Agora, nesse exemplo que aquele dali não movimentou ainda, teu VQ4 vai diminuir em 10 pontos? Não. Vai ver que vai aumentar. Como assim, Cristiano? Por causa da compressão estática. Para o sistema, já que ele não está pontuado, aquele com X vermelho, aqueles 3 downlines dele sobem para o teu VQ4, como se eles fossem ligados naquela patrocinadora do que está com X vermelho, aquela moça loira ali. Então, para o sistema, nesse momento, teu VQ4 aumentou. Tu olha ali, ó, tem 150 pontos em vez de 130. Por quê? Porque saiu aquele que não movimentou, mas subiram 3. Saiu 10, subiu 30, foi 20 a mais do que tinha. Então, teu VQ4 está até maior. E uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, nessa situação, se aquela patrocinadora do que não comprou, agora pelos 3 estarem aparecendo para o sistema como se estivessem conectados nela, os 3 aqueles estão no quarto nível, subiram do quinto para o quarto pela compressão estática, e para o sistema aparecem conectados direto, como se estivesse conectado diretamente nela, talvez ela apareça como Ruby. Então ela vai ser uma downline tua que vai te ligar toda contente, mas com dúvida, dizendo: meu Pilar, eu não estou entendendo, eu estou aqui no MyOffice, está aparecendo eu como Ruby, mas eu só tenho 2 laterais. Como é que eu posso estar como Ruby? Mas eu estou tão contente como Ruby. Ela está como Ruby porque até agora, nesse momento, aquela pessoa não tinha movimentado a loja ainda. Então, para o sistema, ela tem até 4 laterais e se deu certo lá, somatório dos 20 mil, não sei o que, ela é uma Ruby. Amanhã, ou hoje mais tarde, quando aquela pessoa ativar a loja dele, ou seja, ele comprou na loja dele, o sistema volta a ser o que era, aqueles 3 diretos dele voltam para o nível 5, ele aparece no nível 4 daquela moça, ela deixa de ser o Ruby e o teu VQ4 volta a ser 130. Então, muitas vezes, gente, tu tá chegando mais pro final do mês, ou no dia 10, quando muita gente ativa o MyOffice no dia 10, ou muita gente compra no dia 10 para não ficar sem acesso ao MyOffice, né? Tu vê que teu VQ4, teu VQ7 às vezes diminuem. Mas o que é isso? As pessoas estão derramando, agora que não existe mais derramamento, vocês vão ver que não é por transbordo de pontos, é porque alguém que não estava ativo, ativou, comprou, a sua loja ativou, e aquelas pessoas que estavam comprimidas nos níveis acima vão voltar para os seus níveis mais abaixo, e a tua pontuação, entre aspas, vai cair. Então o VQ20 nunca vai cair, né? O que tem até o 20º nível não vai mudar, mas muitas vezes um VQ4, um VQ7 podem estar se alterando em função dessa compressão estática. Isso é mais uma curiosidade, mas vamos falar da compressão dinâmica, ok? A compressão dinâmica já funcionava, já era um conceito importantíssimo, que às vezes a gente dava treinamento, já na tabela antiga de liderança, aquela que eu falei, que pagava 1% do primeiro nível, 2 do segundo, 2 do terceiro, e 4, 4, 4, 4 até o 7º nível, maravilha. Agora, para o Infinity e para o Infinity Plus, ela se tornou mais importante o entendimento disso, porque o Infinity ele paga para gerações de elites. Então, o que diz a tabela do bônus de Infinity? Ele paga para o Elite. Vamos recapitular. O Elite ganhava quanto? Ganhava 1% do primeiro nível, 2 do segundo, 2 do terceiro e 4 no quarto nível. Isso dá um total de 4, 5, 6, 7, 8, 9%. Agora, quanto é que o Elite ganha? 6% no primeiro nível, ou primeira geração de Elites, e 6% na segunda geração. De 9 para 12 já está na cara que melhorou, né? Mas vamos ver quão isso é melhor. Mas para isso é importante que você entenda a noção de compressão dinâmica ao infinito. Que é um conceito que as pessoas às vezes... Cristiano, não tem como a gente ganhar do infinito, Cristiano. Se a pessoa lá no meu 100º nível comprou um negócio, como é que o outro acima vai ganhar uma comissão e o outro e o outro? De onde é que sai tanto dinheiro? Não é tanto dinheiro. É o mesmo dinheiro que tem para ser dividido. Então eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que você é essa pessoa ali de cima, aquele Ruby que está com círculo vermelho. Vamos fazer de conta que você é o único Ruby dessa rede, ok? Você tem 5 laterais, a tua lateral da direita já tem 3 níveis de profundidade, os outros 3 do meio cadastrados estão sozinhos ali ainda. Você tem uma lateral da esquerda que essa cresceu. Essa patrocinou 1, que patrocinou 2, que patrocinou 1, que patrocinou 2, que patrocinou 3, que foi descendo, descendo. Eu não vou falar de compressão dinâmica ao infinito, porque
porque o infinito é muito longe, ia ter que fazer muitas telas de desenho pro resto da vida, eu vou falar de compressão dinâmica lá no 100º nível. Tá? Então faz de conta que aquela toalhinha da esquerda, aquele teu nível 6 ali, patrocinou 2 pessoas no nível 7, uma outra no nível 8, e aquilo foi descendo, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. Chegou lá no nível 98, tem aquele magrão ali, que é um elite, que patrocinou 3, e a perna do meio dele ainda tem o nível 99 e o nível 100. Então vamos ver o que acontece quando aquele rapaz sorridente lá do teu 100º nível, você é o único rubi dessa rede, tá? E você está 100 níveis acima. E aquele rapaz do 100º nível acabou de comprar na loja dele um air fryer. O avó dele comprou, a tia dele. Alguém comprou um air fryer na loja dele. Maravilha. O que acontece? Como é que é pago esse bônus para as pessoas? Porque aí tem uma venda, vai ser gerado uma parte do que a tia dele que entrou na loja dele e comprou um air fryer. Uma parte daquilo é custo, como eu falei, é o custo do produto para o vendedor, para Philips Valita, outra parte é o lucro da Polishop, outra parte é o custo administrativo, a parte de logística, uma parte é bônus. Qual é a parte que é bônus? A parte que é bônus é a parte da tabela de bônus. Né? Então já no Infinity a gente vê que daquele air fryer, do volume bonificável da air fryer, tá? Lembra que um preço de um produto, 40% é imposto. Então 60% do preço do produto é da onde vão ser pagos comissões. Então do valor bonificável do VB daquele produto, daquela air fryer, vão sair esses pedacinhos de dinheiro. Tem 2 pedaços de 6% que algum elite ou acima vai ganhar. O Rubi ganha os pedaços dos 6%, mas o Rubi ainda tem direito a 5% no seu terceiro nível. Então, aquele 5% do terceiro nível ali tem que ser no mínimo Rubi para receber. Depois tem mais uns 5% do quarto nível, quarta geração, que é só para Rubis Plus ou acima. O Esmeralda ganha todos esses, os 6% do Elite, os 5% do Rubi, os 5% do Rubi Plus, mas ainda tem uns 5% verdinho para esmeraldas ou acima, e tem outros 5% para esmeralda plus, ou diamante, ou duplo, ou triplo. Então é como se fosse, gente, na hora que teve uma venda desse produto, que a Polishop separasse 6 bolinhos de dinheiro daquela air fryer. Quando pegou o dinheiro da air fryer, uma parte virou lucro, uma parte para Philips Valita, 6 pedacinhos de dinheiro, que são 2 pedaços de 6% do volume bonificável daquela air fryer, vão para algum elite ou acima. Um pedaço de 5% vai para algum, no mínimo, Rubi ou acima. Um outro pedaço de 5%, já vermelho mais bold, para um Rubi Plus ou acima. Um pedaço de 5% que tem que ser no mínimo esmeralda. E um pedaço de 5% no mínimo esmeralda plus. 6 pacotinhos de grana. E esses 6 pacotinhos vão ser distribuídos, então, conforme a tabela. Então, estão ali os 6 pacotinhos. Né? Tem que ir para a conta de alguém. Dessa air fryer que foi vendida no teu 100º nível. Então, vamos ver para quem vão esses bolinhos de dinheiro. Isso é a compressão dinâmica. Olha a mágica desse negócio. Lembra que você é o único Rubi dessa linha inteira que tem 100 pessoas abaixo de você e o cara do 100º nível comprou um air fryer. Tá? Que diz a tabela ali? Para primeiro nível, primeira geração, 6%. Para segundo nível, segunda geração, 6% e assim por diante. Né? Então, essa compra da air fryer, esse cara do 100º nível, ele está no primeiro nível de quem? Ele está no primeiro nível do patrocinador dele ali. Aquele rapaz que está acima dele, que é o patrocinador dele. Então, 6% da venda da air fryer vai para o primeiro nível daquele patrocinador dele. Opa, mas só se ele for elite. Lembra que tem que ser no mínimo elite? O patrocinador dele, o rapaz que está no nível 99 é elite, ali no exemplo não é. Então não vai cair na conta dele. Então esse pacotinho de dinheiro vai procurar o primeiro elite acima. E encontrou 2 níveis acima do nível 100, ou seja, no nível 98, tem um rapaz que é elite. Então aquele primeiro pacote de dinheiro de 6% do volume bonificável da air fryer vai cair na conta daquele. O próximo pacote de 6% cairia para a pessoa no segundo nível. O segundo nível já ganhou a comissão dele, 6%. Então vai subindo, procurando o próximo elite. Vamos dizer que lá para o nível 50, lá na metade do caminho, tinha um elite. Caiu na conta daquela pessoa, o segundo pacote de dinheiro. Ótimo. E agora? E agora tem um pacote de 5% daquela air fryer, do volume bonificável da air fryer, que tem que achar. Pela tabela, é para o terceiro nível.
abaixo. Então, seria para aquela pessoa no nível 98, não, no nível 97. 3 níveis abaixo, foi vendido, o cara tem direito a 5%. Mas ele era rubi? Não, não era. E do nível 96? Do nível 95. Então, aquele pacotinho de dinheiro vai sair procurando o primeiro rubi acima. E ele vai procurar no nível 7, vai subindo aquela rede de 100 níveis, no nível 6, no nível 5, no nível 4, vai sair procurando o primeiro rubi, para que ele possa cair na conta dessa pessoa. Aquilo que o Daniel Huri falou no Innovation, que não tem breakage, que não tem quebra, em muitas empresas, já que 3 níveis abaixo, que é onde teria que pagar esse 5%. 3 níveis acima, o cara que ia ganhar esse dinheiro não era rubi, ninguém ganhava, ficava para a empresa. Não, por compressão dinâmica, aqueles 5% do volume bonificável, daquela air fryer, lá no seu 100º nível, ou ao infinito, vai procurar o primeiro rubi acima, que nesse exemplo era você, e vai cair na sua conta. Gente, compressão dinâmica é um negócio que paga muito mais que todas as tabelas. Porque a gente ganha até o infinito. Porque até o infinito, quando alguém comprar algum produto, vão ser separados aqueles 6 bolinhos de dinheiro do bônus Infinity, 2 de 6% e 4 bolinhos de 5%, e mais os 4 bolinhos do Infinity Plus, que o Infinity Plus é mesmo um raciocínio. Tem um bolinho de grana que naquela air fryer foi gerado, que tem que ser no mínimo esmeralda, plus 2 bolinhos de dinheiro, que tem que ser no mínimo diamante ou duplo, e um bolinho com um triplo diamante no mínimo. Então, daquela mesma air fryer, no seu 100º nível, também foram separados outros 4 bolinhos de dinheiro que vão subir procurando quem é o primeiro esmeralda plus, o primeiro diamante ou duplo, o segundo e ainda o primeiro triplo diamante. Então, isso é muito dinheiro. Agora, imagina você que é o rubi dessa rede, que quando o cara do 100º nível tinha comprado o air fryer, ganhou aquele pedacinho de 5% daqueles bolinhos de grana que foram gerados por causa daquela air fryer sendo vendida, que te procurou lá para cima, e quando esses 3 do teu nível 99 comprarem produtos, e quando o rapaz do nível 98 comprar produto, e do 97, do 96, a cada venda dessas, numa loja dessas, vão ser separados esses mesmos bolinhos de grana, volume bonificável daquele produto que aquela pessoa naquela loja foi comprado, foi vendido, e aquele bolinho vermelho designado ao rubi, todos esses dinheirinhos vão cair lá na tua conta 100, 99, 98, 97 níveis acima e assim por diante. Essa compressão dinâmica, gente, é uma mágica no nosso negócio. Essa possibilidade que a Polishop nos dá de não ter esse breakage, essa quebra, e nós sermos remunerados por compressão dinâmica ao infinito, isso faz uma diferença no teu extrato que tu não imagina. E a maioria das empresas não tem essa vantagem, ok? Agora tem gente se perguntando, isso é importante eu falar. Eu ouvi de algumas pessoas, logo que terminou a explicação do plano de negócio, nos dias subsequentes, alguns comentários daquelas pessoas. Gente, tem 2 tipos de pessoa quando é anunciada uma evolução do plano, que conseguem ter comportamentos da seguinte forma. Tem pessoas que são muito boas de matemática, de estatística, de Excel, e faz uma planilha e entendem a mágica, a maravilha que esse plano é e ficam todas contentes. E tem pessoas que não são tão boas de matemática, que precisa dar uma estudada, que alguém tem que explicar, que é a grande maioria. Né? Poucas pessoas são que nem o Tribo Diamante Royal Fred Carvalhais, que é formado em matemática, o Daniel Huri, que é engenheiro de computação, enfim, a maioria, não entendi bem. Dessas que não entenderam bem, tem 2 tipos. Tem aquele pessoal que, nossa, mas os meus uplines são os caras mais feras, só pensam no melhor, tudo que a Polishop quer que aconteça comigo é que eu vire um diamante, porque ela fatura mais com isso, tudo que meus uplines querem que aconteça comigo é que eu vire diamante, então isso tudo que estão fazendo deve ser maravilhoso, e fica motivado por ouvir, confiar em fazer. Mas tem uma minoriazinha, que é daqueles que não entendem na matemática e são negativos. E eu ouvi de 2 pessoas, talvez, esse bônus paga muito, ficou muito bom para quem é grande, quem é triplo, não sei o quê, e para o pequeno. Para o pequeno não ficou tão bom. Nossa, essa pessoa realmente ela não entendeu a matemática do negócio. Então vamos falar do pequeno? Vamos falar do pequeno, vamos falar daquele ali, ó. Talvez seja você um elite, 98 níveis abaixo do Daniel Huri, aquele que estava vendo o tijolinho do 5% do rubi indo lá para cima, mas e eu aqui embaixo? Eu só sou um elite. Então vamos falar de você. Você, esse elite daí. E vamos dar essa noção agora de
gerações de elites que você ganha 6% até a primeira geração e 6% até a segunda. Eu vou fazer um comparativo, tá? Eu vou desenhar uma redezinha hipotética e vou fazer o que ganharia no bônus liderança, o que ganha no novo bônus, para você, elite, você que está começando, ok? Então lembra que você tem direito, como elite, a 6% até a primeira geração e 6% até a segunda. Aqueles dois primeiros bolinhos de grana, de alguém que comprou lá embaixo em algum lugar, tem a ver com você, elite. Vamos ver como é que isso é pago. Então vamos imaginar você aqui, que tem direito a 2 pedaços de 6% até a segunda geração de elites. Você é aquele do meio, sorridente ali, é elite, mas já está sorridente. Você tem 3 diretos. O seu direto do meio está sozinho. O seu direto da esquerda já é uma elite, na sua primeira geração de elites. Ela está no teu primeiro nível, mas é a primeira geração de elites, né? E o da direita não é elite ainda, mas no lado esquerdo dele tem um que patrocinou um cara no seu terceiro nível, tem um cara ali de laranja, ele também é elite. Ele é a tua primeira geração de elites, é o teu primeiro elite naquela linha da direita. É o rapaz com círculo laranja. Ele também tem 3 patrocinados, que um deles tem um patrocinado embaixo, que é a sua segunda geração de elites, aquele elite que está com círculo amarelo. Tá? Então, nessa rede tua, tem 3 elites. Tu tem um elite no teu primeiro nível, primeira geração. Tu tem um elite no teu terceiro nível, primeira geração, na perna da direita. E tu tem mais um elite no teu terceiro, quarto, quinto nível, segunda geração de elites. Tem 2... Quando essas pessoas todas que estão aí nessa rede comprarem algum produto, lembra? Vão ser separados aqueles bolinhos de dinheiro para ir procurando alguém acima. Então vamos lá. Pega o teu último elite que tem o de amarelo, ok? O de amarelo. Ele tem 3 diretos embaixo dele. Vamos dizer que um deles comprou um produto, ok? Quando aquele embaixo do amarelo, embaixo do elite da tua segunda geração comprar um produto, fora os outros pedacinhos de grana que é para um rubi, que é para um esmeralda, não vamos nem falar deles agora, tem 2 pedacinhos de dinheiro que são para elites. Quem vai ganhar o primeiro? Aquele elite amarelo. O negócio a compra foi feita no primeiro nível dele, ele tem direito a 6%, ele é elite, ok. Então o primeiro bolinho de grana caiu no elite amarelo. E o segundo bolinho de grana vai procurar o próximo elite acima, caiu no elite laranja. Então sobre os 3 empreendedores abaixo do teu elite amarelo, que é o teu elite até a segunda geração de elites, não sobrou 6% para ti. Mas e dos outros? Vamos ver quando o elite amarelo compra, tá? Quando esse elite amarelo, que está no teu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto nível, quando aquele elite amarelo comprar um monte de energético e suplemento, foram gerados aqueles bolinhos de dinheiro todo, mas vamos falar dos 2 bolinhos de dinheiro de 6% do volume bonificável da compra dele. Ele está no primeiro nível do patrocinador dele. O primeiro bolinho vai para o patrocinador dele só se ele for elite. Ele é elite? Não. Então o primeiro bolinho vai cair na conta do elite laranja. Beleza, então aquele ali ganhou dinheiro. E o segundo bolinho de grana, aquele ali já foi pago, vai procurar o próximo elite acima. Vai para a tua conta. Então, entende o que é ganhar dinheiro até a segunda geração de elites? Tudo que o teu elite amarelo, aquele que está na segunda geração, ou qualquer pessoa acima, quando qualquer um desses outros todos comprarem alguma coisa, de cada compra dessas vão ser gerados 6 bolinhos de grana para o Infinity, 4 bolinhos de grana para o Infinity Plus. Dos primeiros 6 bolinhos, 2 são o pretinho ali, 6% para elites. Sobre tudo isso, todas essas compras vão cair, talvez num elite primeiro, para quem está embaixo de um dos 2 elites, e aí o segundo bolinho cai na tua conta. Para quem é o teu direto, aquelas pessoas antes do teu primeiro elite, cai o primeiro bolinho de 6%. Algum bolinho de 6% de qualquer compra, de qualquer pessoa dessas, menos as pessoas abaixo da tua segunda geração de elite, que são aquelas pessoas do teu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto nível, dali para baixo, daquela linha ali, tu não está ganhando. Dali para cima, tu está ganhando de todos. Isso é muito dinheiro? Não sei, vamos ver. Vamos fazer um comparativo de bônus liderança versus bônus Infinity insano. É o apelido carinhoso que a gente deu para esse bônus, porque ele paga demais. É insanidade o que ele paga, tá? Então vamos dizer que tu tem essa rede aí agora. Tirei aqueles elites, só para ficar fácil de calcular. Tu tem essa rede que tu tem 3 diretos. A moça da esquerda ainda é elite. O teu direto da direita só tem 2 downlines.
A tua elite tem 3 diretos, que um já tem 2, o outro tem 1, e uma moça lá no teu 4º nível, ou seja, tu tem 3 pessoas no teu 1º nível, 5 pessoas no teu 2º nível, 3 pessoas no 3º nível e uma pessoa no 4º nível, como está aparecendo ali. Vamos lembrar o que tu ia ganhar como bônus liderança no antigo? Tu ia ganhar 1% das 3 pessoas no 1º nível, 2% daquelas lojas no 2º, 2% da loja do 3º e 4% da loja do 4º nível, quando aquelas pessoas movimentassem produtos. Agora tu tem direito a 6% até a 2ª geração de elites, nesse caso, sobre todo mundo. Né? Porque não pintou ainda aí nesse quadro a tua 2ª geração de elites. Então vamos lá. Bônus liderança primeiro. O que seria o bônus liderança? No lápis, tu tem no teu 1º nível 3 lojas, vezes 600 pontos, que é, vamos dizer que cada loja fez 600 pontos, tá? Cada loja aí fez 600 pontos. Volume bonificável desses 600 pontos eu estou botando aí. Então 3 lojas vezes 600 pontos vezes 1%. 1º nível, tu ganha 1% do 1º nível. No 2º nível, tu ganha 5 vezes 600 vezes 2%, tu ganha 2% do 2º nível, são 5 lojas fazendo 600 pontos. No 3º nível, tu tem 3 lojas fazendo 600 pontos a 2%. E no 4º nível, bônus liderança, dá exatamente de bônus R$ 75,60. É o que é aparecer no teu extrato, conforme, esse bônus aí. Maravilha! Agora, o que acontece com o bônus liderança? No bônus liderança, no Infinity, tu ganha 6% de todas essas lojas. Então, tu tem 3 no 1º nível, mais 5 no 2º, mais 3, mais outra. Dá um total de 12 lojas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lojas, onde tu ganha 6% dos R$600. De R$ 75,60, teu bônus foi para R$ 432. É insano. O aumento é absurdo. Para você que está começando, o Elite, olha a diferença que essa tabela trouxe para quem está trabalhando, para quem tem lateralidade. Não é aquela pessoa que tem uma linha só, é uma pessoa que está construindo um negócio. A diferença ficou muito grande, ficou maravilhosa. Cabe a você aproveitar. E aí eu acho que você consegue entender agora melhor o que é a geração de elite, a mágica dessa tabela Infinity. Você consegue entender esse slide do Daniel que fala sobre esse povo todo, né? Você está ganhando 6%. Olha que bacana. Então, assim, dá para calcular agora aquele exemplo matemático que o Daniel postou, se bem que ele já postou um outro, se eu não me engano. Tá? Então, a gente consegue entender um pouco da mágica, da maravilha, do extraordinário Opportunity 4.0. Esse é o ano 2017 de você chegar a diamante. É o que você tem que fazer, você tem que aproveitar. Mas a principal mensagem daqui é que você não precisa entender tudo isso que eu estou falando até agora. Não tem que ser mestre em explicar o 4.0. Tem gente até hoje, tenho certeza que tem diamantes duplos ou triplos que não sabem explicar compressão dinâmica e não estão preocupados com isso. Eles gostam de olhar o extrato quando sai e ver quanto dinheiro vão ganhar no dia 15 na sua conta. E não adianta a gente ter o Opportunity 4.0, 5.0, 10.0, 20.0 se você não fizer a sua parte. O mais importante é você entender que cada vez está melhor, mas só é melhor para quem faz o trabalho. Senão não adianta ser melhor. Então a minha sugestão é que você se concentre nessa interseção entre o que é importante e o que você pode controlar. Alguma coisa que seja muito importante e que você possa controlar, bota foco nisso. No resto não adianta. Não adianta eu ficar pensando, eu queria tanto que João Apolinário, que Gilberto tivesse aumentado os níveis para requalificação. Ou então eu não gostei que não tem mais o derramamento de pontos. Não adianta você pensar sobre isso, porque isso não está sob seu controle. E coisas que estão sob seu controle que não são importantes. Nossa, a nossa RA de tal lugar, o ar-condicionado não está muito legal e eu não tenho como... Isso é importante? Não é importante. Tu até pode levar um pinguim, tá até sob teu controle, mas é tão importante? Ou é mais importante você ter um monte de gente lá e alguém apresentando o plano para essas pessoas? Então, se concentre no que você tem controle e que é importante. O que é importante? Quantos planos você vai mostrar?
Esse relatório do GoGetter está lá no Winner para você baixar. Tenha isso na mão, gente. O que interessa aqui, quantas pessoas vocês vão estar colocando à frente de alguém ou de vocês mesmos apresentando o Opportunity 4.0. Não adianta o plano ser maravilhoso se você mostra para 3 ou 4 por mês. Você tem que mostrar para 10 por semana, no mínimo. GoGetter é uma pessoa que colocou em 25 ocasiões alguém à frente de um plano. Isso é muito pouco, gente. Mas mesmo esse pouco já traz resultado. Agora, menos que esse pouco, você está perdendo seu tempo. Não adianta ficar pensando sobre o Opportunity 4.0 e se entendeu, se não entendeu, se não mostrou nenhum plano. Não é o plano, não é a qualidade técnica do plano que patrocina, e a pessoa está vendo uma possibilidade dela mudar a vida dela. Então, esse formulário você tem que ter preenchido. E se você está no dia 15 de um determinado mês e está com 5 ou 6 linhas, mostrei um plano 1 a 1, botei um na online, botei um no ARF que meu patrocinador fez na casa de alguém que eu levei um cara. 5 pessoas, tá na metade do mês, você não está fazendo o trabalho. Então isso tu tem que olhar e te incomodar. Qualquer pessoa que está correndo para diamante é duplo ou triplo GoGetter, seja duplo ou triplo, no mínimo GoGetter, né? Defina os horários que você tem na sua lacuna, na sua agenda semanal e preencha esses horários. Cristiano, eu ainda trabalho no tradicional, beleza. Tu consegue 3 vezes por semana almoçar em 1h30? Consigo. Então na sua agenda você vai marcar segunda, quinta e sexta, que são os dias que você tem almoço, que dá para almoçar com alguém, e você vai ligar para pessoas convidando para almoçar com você, que você vai mostrar um negócio para elas. E você vai ligar até ter as lacunas da sua agenda para essa semana, para a semana que vem preenchidas. Quais são os dias que tu tem RA? E quais dias tu pode estar fazendo RF? Preencha essas lacunas. Convide pessoas, contacte, conheça gente nova. Enfim, faça o trabalho. Não, vou ensinar um trabalho aqui agora. Busque ser um GoGetter. Tenha compromissos, gente. Preencha esses formulários, tenha isso na mão, tenha na minha cara aqui, num quadro branco, o meu relatório, o meu desenho para Quick Diamond, que eu estou sempre perseguindo. Tenha isso na tua frente. Se não é nesse formulário, é como eu tenho no meu quadro branco, que eu estou olhando aqui para ele agora, com as lacuninhas a serem preenchidas. Busque fazer mais e fazer melhor. Isso tudo vai acontecer se você tiver um motivo. Então, está ali no formulário de metas também, qual é seu sonho, né? Para que você vai estar fazendo tudo isso? Você deve ter os seus próprios sonhos, as suas metas, ter mais tempo livre, poder ficar mais com os filhos, poder dar uma vida melhor para eles, colégios melhores, cursos melhores. Sei lá quais são os teus sonhos, mas tomara que você compartilhe dos meus nesse aspecto, de estar junto conosco nessas viagens. São 3 viagens de 2017 maravilhosas. Se transforme rapidamente no Ruby, estude as regras, fale com a linha ascendente, procure lá no MyOffice, as regras para qualificação está lá no MyOffice em ferramentas, se torne logo um Ruby, não perca essa viagem de Rubis por nada, se transforme num grande esmeralda o mais rápido possível para estar com todos os outros esmeraldas na Disney e seja um novo diamante, que 2017 te traga esse resultado, esse retorno, que você possa ser um dos novos diamantes e estar com a gente na Grécia, na França, em todos os lugares do mundo, em todos os lugares bacanas. Espero que você tenha aproveitado, continue aprendendo, estude mais treinamentos do Winner, se conecte com a sua linha ascendente e Go Diamond. Boa tarde.